Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, meu jovem! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do Vestibular para Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina 2022, prova amarela, questão de número 24, e dentre os tópicos abordados estão função tangente, função logarítmica, trigonometria na circunferência e função cosseno. Como você já deve ter visto na correção das questões anteriores, nessa prova a proposta é a gente ir analisando as proposições, vendo quais são verdadeiras ou falsas, anotando aqui e depois colocar a somatória, né? A questão número 1 propõe o seguinte: seja um domínio de f, o domínio da função f de x igual tangente de 2x, e a domínio da função f em interseção com intervalo aberto em 0, aberto em 2π. Se g de a em R é definida por g de x igual a f de x, então o gráfico da função g intercepta o eixo x em um único ponto. Então é simples, a gente constrói o gráfico dessa função f de x igual a tangente de 2x e seleciona a parte que está aqui em interseção com esse intervalo, que vai de 0 até 2π. Então vamos lá, essa é a nossa regra do jogo. F de x igual a tangente de 2x. E levar em conta que esse A é a interseção do domínio da função f com esse intervalo, né? Então vamos aí ao gráfico, né? O x, o y do gráfico aqui. Porém, para melhorar o entendimento, eu vou trabalhar aqui sempre mostrando o círculo trigonométrico. Aí fica mais fácil de visualizar o que eu estou colocando aqui. Veja, no círculo trigonométrico, eu vou partir aqui do zero e analisar qual é a tangente zero. Mas primeiro, por que a palavra tangente? Tangente é a reta que tange, que toca a essa circunferência. Está aqui em verde, a reta tangente é essa. Primeiro passo para construir o gráfico de uma função tangente é ver quais ângulos não possuem tangente, não tangem essa reta. Aqui, se eu pegar esse ângulo, por exemplo, 5π sobre 4, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, se você ligar lá a reta tangente, ele chega. Os únicos ângulos que não possuem tangente é π sobre 2 e 3π sobre 2. Por quê? Porque a reta que passa por eles é vertical, ela é paralela à reta tangente, ela nunca vai encontrar com a reta tangente. Então basta eu vir aqui no gráfico e falar, olha, no π sobre 2 não tem tangente, e no 3π sobre 2 também não tem tangente. Agora, aqui não trouxe tão somente x, ou seja, não trouxe tão somente π sobre 2, aqui trouxe 2x, então tem que juntar esses 2x para dar π sobre 2. E aí basta isolar o x, ele vai ser π sobre 4. Então vou lá, vou passar uma linha e dizer, olha, nesse aqui você não passa, porque aqui não existe tangente. Hora que eu for construir o gráfico da tangente. E outra que não existe é esse, mas antes eu vou seguindo, olha, 0, π sobre 2, π. Se eu pegar o π aqui e comparar 2x com π, vai sobrar x igual a π sobre 2. Então vem e coloca aqui. Aqui passa, por isso que eu estou colocando o pontinho. No círculo trigonométrico, o próximo é 3π sobre 2. Então 2x que está aqui é igual a 3π sobre 2. Passo 2 para o segundo membro multiplicado, 3π sobre 4. E eu digo, olha, não passa aqui no 3π sobre 4, porque aqui equivale a 3π sobre 2, que não tem tangente. Agora, fechando aí o círculo trigonométrico, 2π comparado com 2x, x é igual a 2π sobre 2, ou seja, x é igual a π. Então, fechou aqui em π. Eu nem vou além, porque aqui diz que o intervalo é até 2π. Eu vou passar até π, porque aqui diz um único ponto e se você observar aqui já tem mais de um. Então não precisa nem preencher esse intervalo todo para provar que essa questão é falsa. O gráfico da função tangente, como é crescente, você esboça subindo aqui, passando pelo ponto, desviando aqui dessa reta que diz não tem tangente desse ângulo. O mesmo você faz aqui, o mesmo você faz aqui e faria seguindo aqui até os 2π. Não poderia passar no 2π, mas aqui diz um único ponto. E aqui eu já achei 1, 2, 3. Então não tenho necessidade de ir além. Poderia ir, mas só por essa parte eu já provo que essa
é uma proposição falsa. Então vamos aguardar as proposições corretas, né? A próxima questão propõe que se x pertence a R e satisfaz a equação x menos 10 logaritmo de 1000 igual a zero, então seno de x é um número positivo. Função logarítmica, né? Nós temos aqui x menos 10 vezes logaritmo de 1000 igual a zero. Nós vamos aqui pegar esse x e passar para depois da igualdade. Nós vamos usar aqui a regrinha da potenciação do logaritmo, né? Se você tem 10 vezes um logaritmo aqui, ó, 1000, eu posso expressar em 10 elevado ao cubo, que é a mesma coisa. Se você tem aqui o produto de um logaritmo, você pode transformar em um logaritmo de uma potência, ou seja, trazer esse 10 e colocar aqui no expoente. O produto de um logaritmo pode ser escrito como logaritmo de uma potência. Então, aqui vai ficar logaritmo de 10 elevado a 30, 3 vezes 10, 30, porque em potência de potência conserva-se a base, multiplica-se os expoentes. E quando um logaritmo não tem base, ele é bom sem base, né? A base é 10. Você já deve ter visto isso em seus estudos. Então, eu sempre digo o seguinte: Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo. Com giro resolve-se um logaritmo. Então, girando 10 elevado a x, girando 10 elevado a 30. Cancelamos as bases, x é igual a 30. E aqui que vem a pegadinha, é aqui que é o x da questão. Aqui que é o risco, você tem que ficar muito, muito, muito atento. Eu creio que essa questão deve ter pego aí 90% dos candidatos. Porque quando você chega aqui e acha esse 30, você pensa no círculo trigonométrico e fala, não, 30 está no primeiro quadrante, então é positivo. É aí que mora o perigo. Porque em momento nenhum expressou grau aqui, ó. Não tem grau em momento nenhum. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que π tem duas formas de se utilizar o π. Uma com comparativo de 180 graus, quando se refere a graus, coisa que aqui não tem, e outra com 3,14, quando resulta da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. E como esse canal é matemática simples e prática, eu vou até mostrar isso aqui para você na prática, olha. Se eu medir o entorno dessa panela em forma de cilindro, vai dar aproximadamente 71 centímetros. Dividindo isso pelo seu diâmetro, que está aí na faixa de 22,6 centímetros, nós vamos encontrar quanto? 3,14, 15, 92, uma série de números aí. Mas convencionou-se que o π é aproximadamente 3,14. Então, se o π é 3,14, nós vamos ver onde é que está esse 30. Então, o que a gente faz? A gente pega o π, compara com 3,14, a gente pega 2π, é o dobro, 6,28. Quer dizer, um giro aqui é 6,28. Basta dividir esse 30 por 6,28. Acrescenta-se 2 zeros. Aqui 4 vezes 8, 32 para 48, elevei 4. 4 vezes 2, 8 e 4, 12 para 20. 8, elevei 2. 6 vezes 4, 24 e 2, 26 para 34. Aqui, colocando vírgula, eu coloco um zero aqui. 7 vezes 8, 56 para 64, elevei 6. 7 vezes 2, 14, 6, 20. Para 28, 8, elevei 2, 7 vezes 6, 42, aqui vai para 44 com os dois que eu elevei. 4,7 significa que dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e 0,7 da outra volta, mais da metade da outra volta. Então ele para aqui, né? Ele para na zona onde o seno é negativo, porque para do lado de baixo. Então é uma proposição super falsa e super ingrata, porque ela derruba muita gente, né? A questão número 3 propõe o seguinte: se seno de alfa é igual a menos 1/5 e cosseno de alfa é igual a menos 2 raiz de 6 sobre 5, então o arco de medida 2α pertence ao primeiro quadrante. Então basta a gente ir no círculo trigonométrico aí, né, e ver se isso é verdade ou não. Fazendo aí o círculo trigonométrico, nós podemos verificar que seno, o que é seno? O seno foi subindo e descendo, ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. O seno é o subir e descer. Então,
quando o seno de um ângulo alfa é menos 1/5, significa que ele está do lado de baixo, numa zona negativa. Cosseno, o que é cosseno? O cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. Cosseno é o deslocamento direita e esquerda. Então, quando o cosseno de um ângulo alfa é negativo, ele está do lado esquerdo, numa zona negativa. E aqui diz que pertence ao primeiro quadrante. Se o seno de um arco é menos 1/5, o que é 1/5? 1 dividido por 5, que dá mais ou menos 0,2, esse arco ele vai dar aqui numa zona negativa. Se o cosseno de um arco é menos 2 raiz de 6 sobre 5, esse cosseno negativo, então vai dar aqui do lado esquerdo, esse arco vai estar no primeiro, segundo, terceiro quadrante. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, ele vai ter um seno de 0,2. Ou seja, ele vai ser um arco que vai parar aqui pertinho do eixo X. Se você dobrar esse arco, se a partir daqui, como fala do arco da medida 2 alfas, é o dobro desse arco. O dobro desse arco, ele vai vir aqui e vai subir também, seno de 0,2 positivo, e vai parar aqui nesse quadrante. Esse é o primeiro quadrante. Então, essa é uma proposição verdadeira. Vamos anotar aqui o número 4. A proposição de número 8 diz o seguinte: na figura abaixo, a reta R é tangente à circunferência trigonométrica no ponto P. Conforme está o desenho, né? Se a abscissa, se o X, a abscissa, tem esse macete que a gente usa para lembrar que a abscissa é aqui a coordenada relativa ao eixo X, a abscissa. Se a abscissa do ponto Q é 5/2, então a tangente de alfa, que é esse camarada aqui, é raiz de 21 sobre 2. Vamos ver. Quando o problema diz que a reta T é tangente à circunferência trigonométrica, tangente a gente já viu o que é. O que é uma circunferência trigonométrica? É uma circunferência cujo raio é uma unidade. Né? Uma unidade. Então, eu já posso vir aqui e dizer que esse raio é uma unidade. E já me deu aqui as coordenadas do ponto Q, que é 5/2. Então, agora ficou fácil, porque de posse da medida de um dos catetos e da hipotenusa, aqui no caso, então, como se trata de um triângulo retângulo, eu uso uma das ferramentas mais importantes da matemática, que é o tão útil Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou ao contrário, a soma do quadrado dos catetos, aqui no caso x2 mais 1 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui no caso eu vou ter 25 sobre 4, eu passo 1 para o segundo membro, ele vai subtraído, e mínimo múltiplo comum é 4. 4 por 4 é 1 vezes 25. 25, 4 por 1 é 4 vezes 1, 4. Então, x quadrado dá 21 sobre 4. Radiciação anula potenciação. X limpinho, bonitinho, seria mais ou menos raiz de 21 sobre 2, né? Que é a raiz do 4. Porém, trata-se aqui de medida de comprimento. Então, o menos aqui não procede. E agora é só verificar se de fato a tangente é raiz de 21 sobre 2. A tangente desse ângulo alfa. O que é tangente? E a tangente se encontra facilmente. Cateto oposto sobre o adjacente. É simples assim. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a esse ângulo em questão é o x, que eu achei que vale raiz de 21 sobre 2, sobre cateto adjacente, que é 1, dividido por cateto adjacente, que é 1. Dividir por 1 não muda em nada. Então, tangente do ângulo alfa realmente é raiz de 21 sobre 2. Proposição mais do que verdadeira. Vamos anotando aí. Na proposição número 16, diz que se em determinada praia a altura h da maré, medida em metros, é descrita pela função h de t igual a 3 mais 1/2 de cosseno de π sobre 3 vezes t,
para o intervalo de 0 até 24 como valor de t, sendo t o tempo expresso em horas, então, em um período de 24 horas, ocorrerão 4 marés baixas com altura de 2,5 metros. Interessante essa questão da maré baixa e maré alta. Eu fui com a minha banda lá em Belmonte, de Belmonte a gente foi para a praia lá de Porto Seguro, e na volta a gente teve que passar por um trajeto muito mais longo, né? Porque a gente atravessava na balsa, um braço do mar lá, e no momento da maré baixa não dá para atravessar, porque a balsa não ancora, né? É muito interessante. E essa questão é uma questão muito interessante também. Então, essa aqui é a nossa equação. A gente vai sempre lembrar do círculo trigonométrico para caçar aqui o cosseno. Vamos fazer f de zero, ou seja, no momento zero do nosso gráfico, como que está a maré? Se eu colocar zero no lugar do t, vai dar 3 mais 1 meio vezes cosseno de zero. Cosseno de zero está aqui, ó, que é 1. Cosseno de zero é 1. Eu venho e coloco aqui, ó, no cosseno de zero, 1. Então vai ficar 3 mais meio, porque 1 meio vezes 1 é 1 meio, 0,5, 3,5. Então vamos lá no nosso gráfico e colocar que no momento zero a maré estava a 3,5 metros de altura. Vamos pegando aqui de 3 em 3. Por que eu vou pegar de 3 em 3? Porque aqui tem um denominador 3. Então faço um inteiro com isso. Se eu pegar aqui o f de 3, substituir o t por 3, eu vou ter 3π sobre 3, que dá π. E o cosseno de π, que está do lado esquerdo, é menos 1. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por menos 1. 3 vezes 3 menos 1 meio vai dar 2,5. Então, quando havia passado 3 horas, a maré estava com 2,5 metros de altura. Agora, vamos aos múltiplos de 3. Vamos pegar aqui o 6. Se eu pegar aqui o 6, olha, π vezes 6, 6π sobre 3, 2π. O cosseno de 2π, como é função cosseno, é 1. Multiplicando 1 meio por 1, dá 1 meio mesmo, que com 3, 3,5. Subo aqui até o 3,5 após 6 horas. Maré zona alta, né? Vamos nos múltiplos de 3. Vou pegar agora o 9 e pôr no lugar desse t aqui, ó. Então, 9π sobre 3 dá 3π, 3π. 3π você dá uma volta inteira e chega aqui mais um π do lado esquerdo, onde o cosseno é 1, 2,5. E assim vai. Eu poderia até parar por aqui, porque eu já completei um ciclo, mas vou continuar até aqui o 24, rapidinho. Vou pegar agora o 12, vou pôr lá, ó, π vezes 12, 12π dividido por 3 dá 4π. 4π é 2 voltas para no zero, que tem cosseno 1, que vezes 1 meio dá 1 meio, que mais 3 dá 3,5. Olha lá na altura, 3,5. Vamos agora ao 15, rapidão, tiro o t, coloco o 15. 15 vezes π, 15π dividido por 3, 5π. 5π, você dá 2 voltas e mais um π, que para quê? Que tem cosseno menos 1. Menos 1 vezes 1 meio, menos 1 meio. 3 menos meio, 2,5. Então, o 15 sobe a altura 2,5. O 18 vezes π, 18π por 3, 6π, 6π. É 3 voltas, 1, 2, 3 e para aqui onde começou, que tem cosseno 1. Um raio para a direita, que vai dar aqui 3,5, porque aqui dá 1 meio. Agora, vamos lá ao 21, quase chegando. 21 dividido por 3 dá 7. 7π é 3 voltas e mais um π. 1, 2, 3 e mais um π, que para aqui, que tem cosseno menos 1, que menos 1 vezes 1 meio dá menos meio. Então, 3 tira meio, fica 2,5. Por último, chegou aí no final, 24. 24 dividido por 3 dá 8π. 8π! Comprimento de índio, né? Então, 1, 2, 3, 4 voltas e para aqui. Aqui dá 1. 1 vezes 1 meio é 1 meio. 3 mais meio, 3,5. Terminou aqui, ó. Agora vamos fazer o nosso marzinho, ó. Que bacana, que bacana, que bacana. Aqui, mas a grande verdade que diz assim: então, em um período de 24 horas, ocorrerão 4 marés baixas, com altura de 2,5. Verdade. 1, 2, 3, 4. Então, a proposição verdadeira, vamos lá anotar o número dela, 16. Por último, aí a 32, se a equação seno de x igual a 3y menos 5 sobre 7 é satisfeita para α menor ou igual a y menor ou igual a b, então a mais b é maior que zero. Vamos ver. Essa aqui é muito, muito simples. Aqui, o intervalo que isso acontece é de α até b. Para eu saber quanto que é α e b, eu volto no círculo trigonométrico e vejo que seno,
O mínimo do mínimo do mínimo que ele pode ocorrer é aqui no menos 1. Menos 1 por quê? Menos 1 raio. E o máximo do máximo do máximo que ele pode acontecer é 1. 1 de quê? 1 de um raio para o sentido positivo. Então ele só ocorre nesse intervalo. Seno só ocorre de menos 1 até 1. Então eu coloco menos 1 na esquerda e 1 na direita. Né? Isso só vai acontecer nesse intervalo. Agora é usar artifícios para isolar esse y. O primeiro passo que eu vou dar é multiplicar todo mundo por 7. Aqui eu multiplico por 7, aqui também, ó, todos por 7, tá vendo? 7 vezes menos 1 menos 7, esse 7 eu posso cancelar com esse, sobrou 3y menos 5, 1 vezes 7 é 7. E eu vou fazendo assim até deixar o y sozinho. O que mais que eu posso fazer? Posso colocar 5 em todos os membros, 5 aqui vai matar esse menos 5, 5 aqui e 5 aqui. Menos 7 mais 5 dá menos 2, esse 5 aqui anula esse, 3y, 12. Ainda tem que dividir todo mundo por 3 para poder tirar esse 3 aqui, olha. Dividindo todos por 3, esse aqui, ó, menos 2 terços, esse anula esse, ou seja, 3 por 3 é 1 que morreu. 12 por 3 é 4. Com isso eu descubro que o A, que está à esquerda aí, vai valer menos 2 terços, e o B, que está à direita aí, vai valer 4. A mais B é menos 2 terços mais 4. Com o menor múltiplo comum sendo 3, 3 por 3, 1 vezes menos 2, 3 por 1, 3 vezes 4, 12. 12 tira 2, fica 10. 10 terços, e 10 terços realmente maior que zero, é uma proposição verdadeira. Então, anotando aqui o 32 e somando, ó, 8 e 4, 12, 16, 28, 30, 60. Então, a solução aqui seria 60. Espero que você tenha gostado do vídeo e espero por você na correção do próximo vídeo, beleza? Vou deixar rolando para você aí no finalzinho uma musiquinha que eu e minha banda apresentamos. Espero que você goste, que é a música Tente Outra Vez, do grande Raul Seixas. Eu digo sempre que na matemática o lápis é muito mais importante do que a caneta. Ou seja, você tem a chance de voltar, de refazer, de descobrir o erro e de aprender com o erro. Já a caneta escreveu, acabou, né? Então vamos aí sempre buscando aprender cada vez mais. O sucesso depende do conhecimento.